a voz do Consolador. Momento está sendo gravado, lembrando a todos, hoje nós vamos começar o capítulo 2 do Apocalipse. Nós tínhamos recomendado aos companheiros que pudessem ler antes, para poder facilitar o entendimento. Não sei se o pessoal leu ou teve oportunidade de ler, para poder facilitar o entendimento e a compreensão mesmo, né, dos tópicos, porque alguns não são tão fáceis de entender, tá? Vou abrir aqui um pouco. Vamos lá, capítulo 2. Ele faz uma introdução do que vai tratar esse capítulo. Aquele que vencer ganhará a vida eterna, evitará a segunda morte, herdará o reino celestial e governará muitos reinos. Então, primeiro, a vida eterna. Nós colocamos assim algumas notas, tá? Significa espiritualidade, erraticidade ou planos superiores. Então, sempre que falar vida eterna é um termo peculiar a João. Então, João ele utiliza sempre esse termo vida eterna. Já nos outros evangelhos, seja de Mateus, Marcos ou de Lucas, eles utilizam outra terminologia, mas com o mesmo significado, tá? Que é reino dos céus, principalmente. E aqui é a segunda morte, que tem interpretações diversas. Numa visão teológica dos nossos irmãos católicos e protestantes, é aquela pessoa que vai, digamos assim, após a morte, vai entrar no processo de decesso da consciência, fica ali dormindo e vai chegar um outro dia que todos vão ressuscitar e vai ter a segunda morte. Alguns para a vida, outros para a perdição, como falo, né? Bodes de um lado, cordeiros de outro. Então, interpretando ao pé da letra, a segunda morte seria essa ideia que está ligada à perda de uma outra oportunidade, e depois um vai para o céu eterno, outro vai para o inferno. Nós espíritas não entendemos desse modo, apesar de respeitar aqueles que assim entendem. Então, aqui, segunda morte, ela para nós ela tem essa ideia de uma decepção, de um remorso, ou de uma maneira assim um pouco mais doutrinária, a essas zonas abismais ou zonas abissais após o decesso da carne, às trevas Boa noite. espirituais, ou em alguns momentos, Ramatiz vai falar de segunda morte, como a perda do perispírito, da fisiologia perispiritual, a pessoa que se transforma em ovoide. Quem leu, por exemplo, a trilogia da Ivone Pereira, ela fala de espíritos em forma de árvores. Quem leu, por exemplo, o livro O Abismo, do Ranieri, ele fala em espíritos com forma de água, ou seja, totalmente sem forma. Ali significaria a segunda morte, ou seja, a perda da estrutura material que lhe dá forma. Então, pode-se entender desses dois modos. Professor, uma É, dúvida. Eu queria perguntar algo a respeito aí. uhum. Assim, no caso, o espírito pode recuperar a forma, né, também, depois disso aí, depois de Ele passar vai pelos... recuperar, com toda certeza. Ele nunca vai ficar eternamente nessa condição. E Ele como vai ele recuperar, recupera? só que ele vai necessitar de terceiros. Ele sozinho, com a sua própria consciência, com suas próprias forças, ele não consegue, porque ele entrou num processo de tanta deformidade que ele perdeu a sua forma perispiritual, então vai ter que ter ajuda de terceiros, ou de parentes, ou de espíritos iluminados, mentores espirituais, que vão auxiliar nesse processo de retornar à ideia original, que é a forma Mas, perispiritual. entendo, mas aí, no caso, ele perde a forma e continua pensando, igual era antes. Da mesma Claro, maneira, né? quem leu aquele livro Parece Ação e estranho isso. Reação, nós temos o caso de Poliana, de um companheiro amorfo, quando André Luiz ausculta, ele está preso a uma ideia, a uma encarnação dele de 1000 anos atrás, quando ele era o barão que fazia a guerra. Ou seja, ele ficou numa monoideia, pensando numa encarnação que já tinha passado 1000 anos na vida dele. Ele, mentalmente, ele estava aquele barão, aquele fazedor de guerra na Idade Média, matando milhares de pessoas. Mas no presente, ele estava todo deformado. Ele tinha transformado num ovoide. Ah, entendi. Aí precisa de um tratamento. Mas aí, no caso, é de acordo com o merecimento, né? E se o espírito continua dessa forma aí, ele tem que passar por, tipo, uma sessão com as pessoas aí, com seres que vão estar dizendo para ele a respeito do que está acontecendo, é?
Algo assim, tipo, eu pensei num psicólogo, num psiquiatra, no caso que a gente tem de exemplo, né, na sociedade. Então, no mundo espiritual seria alguém com essas habilidades, parecidas com essas, por exemplo, mais ou menos. Os espíritos superiores, eles fazem uma auscultação e percebem quando chegou o momento daquele companheiro acordar. Aí vão fazer todo um processo terapêutico magnético que vai durar bastante tempo, e depois a reencarnação, que aí a reencarnação é que vai fazer com que ele volte à formação. Ele reencarnado vai nascer essas pessoas totalmente deformadas, pessoas quase que amorfas, anencéfalos, etc, porque ele não consegue manter nem a forma material. Então, ele vai ter várias encarnações. Aí, nessas encarnações, quando ele estiver moldando o corpo físico, ele vai estar moldando o corpo espiritual, o corpo astral. Ah, sim, são pessoas que nascem com aleijadas, né, com legiões, com problemas físicos, né? É isso. Problemas bem graves, não é problema físico normal, não, é bem grave. Esses que a própria medicina não consegue explicar de uma maneira correta. Ah, sei. Tá bom? Uhum. Entendi. Boa noite, Leni. Também entrou aí na sala, seja bem-vinda. Boa noite. Não estava conseguindo conectar, minha internet estava muito ruim, demorei por isso, É, mas fiquei com vontade de perder, mas tá bom. O que está que dando bom para que ouvir já está chegou. ótimo. Obrigado. Boa noite, senhor Vitor. Seja bem-vindo também, Vitor. Boa noite, desculpa chegar agora só, estava ocupado. O importante é que vocês chegaram, gente. Isso que é Ah, importante. legal. Obrigado. Gente, vocês já Boa noite a sabem, né? todos. Vocês já sabem, mas pode nos interromper a qualquer momento, tá bom? Nós estamos com o objetivo de estudar versículo a versículo, e não é fácil. Estudar Apocalipse, versículo a versículo, é uma tarefa árdua, mas nós vamos aqui tentar fazer. Tentar não, nós vamos fazê-lo, né? Desde que as pessoas o queiram sempre, né? Então, lá. Então, começa. São, na verdade, 7 igrejas, a partir do Mas é capítulo. gratificante, viu, professor Cláudio? Não ouvimos. É gratificante ouvi-lo explicar e entender de forma bem fácil de forma que você está fazendo. Excelente. Que Para mim bom, está certo. que bom. E dá trabalho, gente. Pensar que é fácil, não, hein? Tem tudo de cabeça. Tem não. Tem que estudar. São mais de 10 livros consultados para fazer, de repente, a interpretação de um versículo. A gente tem que pegar em vários para poder ver qual interpretação é mais econômica. Eu vou transformar a linguagem numa linguagem espírita, que é mais complicado. Nós vamos aqui fazendo 2 comentários: o comentário histórico, temporal, e depois o comentário atemporal, então anacrônico, digamos assim. Aí nós vamos fazer esses 2 comentários. Então vamos começar sempre do comentário histórico temporal. Então aqui ele fala: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que andam no meio dos 7 castiçais de ouro. Então vamos lá. Éfeso é uma das igrejas que o nome dessa igreja significa a Igreja do Amor Esquecido. Aí isso diz aquele que tem na sua destra, ou seja, na sua mão direita, as 7 estrelas. Seria o Cristo, está se referindo ao próprio Jesus que está falando, referindo a ele. E quando fala as 7 estrelas, ele está se referindo aos espíritos que acompanham e que são, na verdade, mentores dessas igrejas. Numa interpretação maior, alguns companheiros, como o Caribay Schutel, por exemplo, Ronaldo Boscoli, o Robson Pinheiro, não, o Robson Pinheiro não chega a falar isso, não, mas o Ronaldo Bosco, etc., ele chega a comentar que Éfeso representa o judaísmo, tem um espaço-tempo normal, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Esses 7 castiçais referem-se à ideia de protetores dessas igrejas. E como a casa espírita tem um mentor espiritual, toda igreja também tem um mentor espiritual também. Eu trouxe aqui, deixa eu ver aqui para poder. Todo mundo está visualizando aqui uma parte F, etc. Tá, não? O Sim. texto, Tô Isso, sim, sim, assim, Tá aqui sim. F, judaísmo, tá correto ou não? Tá visualizando Não, esse? então, agora está só Não? Éfeso. Só mas já F? esteve escrito judaísmo já embaixo. Aqui. É? Então deixa eu tirar aqui e botar de novo, porque senão de repente vocês podem não estar visualizando o que eu estou visualizando aqui.
Não, deixa eu tirar esse. Portanto, só para poder ter uma auxiliar na interpretação. Bom, aqui está vendo, né? Éfeso desejável. Ok? Todo mundo está visualizando? Sim. Tranquilo. Ah, então vamos lá. A palavra Éfeso é uma igreja que está situada aqui pelo. Aqui é a chamada Magna Grécia. Aqui é a segunda viagem de Paulo, onde ele percorreu por todos essas ondas. Aqui em cima está a cidade de Magdala, onde Maria de Magdala nasceu. Isso aqui é a parte da Grécia. Aqui é a parte de Capadócia, etc. E Éfeso está aqui nesse meio, tá? Uma das dois locais. Ele está se referindo a essa igreja que está nessa localidade da chamada Magna Grécia. Ele vai utilizar vários símbolos que são os símbolos do judaísmo, porque João é judeu, então ele vai usar o termo símbolo do judaísmo. Aqui os símbolos principais são o menorá, os castiçais, a estrela de Davi, Hamesh, que é a chamada mão de Miriam, né, que era a irmã de Moisés, a Mesusa e o Chai, que significa vida, tá? Essa epístola, ela tem alguns elogios e algumas censuras. Nós vamos observar que ela faz alguns elogios que o Jesus, né, através de João, ele está fazendo a essa igreja. Ele fala, fazia algumas boas obras, realiza um bom serviço, eram perseverantes, não toleravam malfeitores e falsos apóstolos, sofriam por causa do nome de Jesus, não se desanimavam, odiavam as obras dos nicolaítas. Depois eu vou explicar que são nicolaítas. E a censura? Deixar o primeiro amor. A atitude a ser tomada: lembrarem-se de onde caíram, praticarem obras abandonadas, arrependerem-se, ouvir o que o Espírito diz. Então, essa é a recomendação que ele vai trazer, que nós vamos ler a partir de agora, nesse texto do Apocalipse 2. No segundo, ele fala: eu conheço as tuas obras, e o teu trabalho é a tua paciência, e que não pode suportar os maus, e pusestes a prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Ou seja, ele está falando o quê? Que aquela igreja ela tem várias virtudes, e algumas pessoas tentaram introduzir doutrinas equivocadas. E ele está falando: olha, eu conheço, eu sei que tudo que vocês passaram, eu sei que essas doutrinas que são consideradas blasfemas naquela época foram rechaçadas pelas pessoas, pelos profitentes daquela igreja. E depois ele continua no versículo 3. Perseveraste e tens paciência, trabalhaste pelo teu nome e não te cansastes. Aí eu botei aqui um comentário: características da igreja em Éfeso, mas também algumas das características do judaísmo na época do Cristo e antes mesmo. Então, para aqueles que comentam que essa igreja representa o judaísmo, tem uma certa verossimilhança. No versículo 4. Porém, tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Né? Olha só que coisa interessante. O que significa primeiro amor? É o ardor da segunda geração, porque os teólogos que comentam isso dizem que quando a igreja foi fundada, ela tinha um ardor, as pessoas tinham um fulgor, tinham uma convicção muito grande, e depois, quando a segunda geração, porque João está na segunda geração já, a primeira geração quase todos já tinham falecido. E essa segunda geração não tinha aquele mesmo ardor, aquela mesma paixão pelo evangelho como tinha. Por isso que ele fala: tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. É isso que está se referindo. No versículo 5 ele fala: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Que são as primeiras obras aqui que ele está se referindo? É o momento que era, vamos dizer, um centro espírita. Quando você fundou um centro espírita, está todo mundo trabalhando porque ele fundou. Aí passou 1, 2, 3, 4, 5 anos e aquilo se perdeu. Quantas casas espíritas hoje, pós-pandemia, pararam de funcionar? Ainda estão fazendo reunião online e não estão. A gente pode fazer reunião online? Claro, é ótimo fazer reunião online, mas isso não pode entrar em rota de colisão com as reuniões públicas, reuniões presenciais. Eu recebi aqui de um companheiro que foi numa casa espírita tomar passe e falou que não dava mais o passe era online, porque tinha dado certo e eles fazem ainda o passe desse jeito. Ou seja, uma casa espírita passou a pandemia
E, na verdade, ali pode ser até uma questão de preguiça, talvez. Então, aqui está falando isso. Arrepende e pratica as primeiras coisas. Volta ao que você era. Mantenha aquele ardor. Senão, brevemente te virei e tirarei do teu lugar o castiçal, se não te arrependeres. Então, que ele vai. Aqui ele usa uma. É sempre bom a gente observar, gente, que há uma figura de linguagem muito forte, é uma hipérbole que ele está falando. Tá? É, assim como os castiçais de 7 braços do templo davam luz ao sacerdote, as igrejas deviam dar luz às suas comunidades vizinhas. Mas Jesus lhes advertiu que as suas luzes poderiam apagar-se. Mais até, o mesmo poderia extinguir qualquer luz que não cumprisse com seu propósito. A igreja tinha que se arrepender das suas atitudes equivocadas. Um puxão de orelha que o Cristo está dando naquela igreja que tinha perdido essa característica inicial. E no versículo 6, tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem que era? Esses nicolaítas têm 3 interpretações, nós não vamos entrar em minudências, né? Mas ela representa, tinha um Nicolau que era seguidores de Balaão, né? Desde Balaque, lá do Velho Testamento. Mas ela representa aqui os crentes que estavam se acomodando na sua fé e praticavam certos tipos de atitudes que eram contrárias. Então, por isso que ele fala: tens que odeias as obras dos nicolaítas, mas eu também odeio, ou seja, as obras daquelas pessoas que estão equivocadas, que estão se desviando do bom caminho, do caminho da fé, digamos assim. E ele termina esse versículo, fala: quem tem ouvidos, ouça o Espírito que diz às igrejas: ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Essa árvore da vida pode ter um significado literal, se referindo à ideia judaica da árvore da vida que estava lá, realmente no paraíso de Deus, como pode ter um significado mais, digamos assim, espiritualizado, que significa o conhecimento, a verdade. Aquele que se arrepender, aquele que não quiser praticar as obras equivocadas, eles vão ter a seu favor o conhecimento da verdade. Por isso que Jesus fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aquelas pessoas que estavam desviando do caminho do bem, elas poderão voltar a esse caminho do bem e reconhecer e ter um novo encontro com a verdade. Aqui nesses 7 versículos termina a orientação que é feita para a igreja de Éfeso. Alguma dúvida aqui antes de entrarmos na segunda igreja? Tranquilidade? Tranquilo. Vamos lá, gente. Então, agora vamos entrar na segunda igreja. Eu vou botar aqui, ó, que é carta à igreja de Esmirna, que era outra igreja também localizada na Magna Grécia, tá? O termo Esmirna, deixa eu puxar isso aqui, eu não consigo tirar esse. Não consigo tirar isso daqui. Esmirna vem de uma planta chamada mirra. Então, essa planta é esmagada, transforma numa essência, que essa essência transforma num perfume, que era um daqueles que foi passado no corpo de Jesus. Só depois de esmagada é que ela produz esse perfume. Essa igreja foi muito provada, mas quanto mais era perseguida, os servos exalavam o bom cheiro de Jesus. Então, até o nome da igreja tem uma relação com a atitude dela. A interpretação literal é: a igreja ela era comandada pelo pastor Policarpo, tá? Os cristãos de Ermina tiveram seus bens confiscados e por isso eram muito pobres, sofreram intensa perseguição no seu tempo. E o texto do Apocalipse vai falar justamente sobre isso. Foram mortos, foram presos, muitos deles, tá? Ele vai fazer alguns elogios à igreja, que suportou o sofrimento, a instrução que é dada, que é a fidelidade até a morte, não foi exortada, e a promessa, a coroa da vida e não sofrer a segunda morte, que é a promessa que ele fará para essa igreja de Esmina. Vamos tirar aqui. Vamos agora ler o texto. Bom, deixa eu puxar para cá.
versículo 8. Ao anjo da igreja que está em Hermina, escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. O que significa isso? O primeiro e o último que foi morto e reviveu. Está se referindo a quem? O que vocês acham? Jesus. Exato. Se é Jesus que está falando, ele está falando isso, diz quem? Eu. Então é para identificar. É como se estivesse identificando quem está falando. No caso, o próprio Jesus. Corretíssimo, tá? Esmina, como falei, significa perfume. Numa interpretação teológica espírita, ela se refere ao cristianismo. É como se estivesse dando orientações ao cristianismo. Assim como Éfeso está dando orientações ao judaísmo, e Esmirna está dando orientação ao próprio cristianismo numa visão espiritual. Eu Professor, conheço. Perdão, pode tem uma, falar? uma dúvida. Aí tá falando o primeiro e o último que foi morto reviveu. Mas aí tá um pouco incorreto, né? Porque no caso todos nós vamos reviver, né? Ou não é assim mesmo? Aqui está se referindo à questão muito mais teológica da ressurreição de Jesus, não assim a visão espiritual. Então está se referindo a uma questão mais teológica daquele processo da ressurreição. Houve outros que ressuscitaram? Claro que houve. Jesus ressuscitou três, Elias ressuscitou também, Eliseu ressuscitou, é claro que tem. Outros avatares também fizeram, mas aqui é uma referência para identificar quem é a pessoa que está escrevendo. No caso, Jesus. O que eles conheciam naquela época que tinha ressuscitado era o próprio Jesus. Então, mas essa ressurreição aí é quando o espírito ela toma uma forma com outra matéria, né? No caso, que volta, como Jesus fez, né? Ele tomou forma novamente, ele andou sobre a terra, ele voltou, né? Mas com outra matéria, menos densa. Você já explicou um tempo atrás. É isso, né? Seria aquilo que Kardec chama de agênere, tá? Então ele retornou, mas é claro, não com o corpo material, e sim com o corpo perispiritual. É uma materialização que durou durante 40 dias, mais ou menos. Quem lembra daquela situação quando ele se encontra com Pedro, ele fala: Pedro, tu me amas, então pastoreia as minhas ovelhas. Ele vai e come peixe. Ele era uma pessoa, uma entidade, né, desencarnada, que estava ali em corpo espiritual, só que ele está comendo peixe. Os três anjos que visitaram Abraão no Velho Testamento também comeram, passaram a noite e se alimentaram também. Então é um processo de materialização. As materializações de Ana Prado, por exemplo, lá no Pará, no princípio do século XIX, 20, perdão, elas chegavam a se alimentar também. Então é um processo que a doutrina espírita explica para a gente. Ok, Certo, não? certo, entendi. Tranquilo? Gente, Tranquilo. qualquer dúvida faz igual o Éder, tá, gente? Para, não guarda dúvida, não, que depois que passar para voltar é mais complicado. O professor, é porque assim, essa questão ela é complexa, eu acho, porque pensa na condição que o espírito tem que ter para se tornar novamente, né? Se tornar mais concreto, certo? Assim, é porque para quem não entende, vai olhar e vai pensar que é a pessoa mesmo, né? Na carne. A pessoa pode tocar ali e sentir, né? É isso mesmo. Então, assim, É, é uma condição muito difícil de acontecer, né? não tão difícil. Ele, quando conversa com Tomé, ele chega a falar: não sou um fantasma, sou de carne. Aí manda ele tocar. É claro que ele está falando ali, que ele está falando o quê? Que aqui o processo de materialização está totalmente completo. Quem já teve a oportunidade de participar de uma reunião de materialização, eu frequentei uma reunião de materialização há mais de 30 anos atrás, o processo é bastante interessante, porque ele tem toda a estrutura através do ectoplasma, ele vai toda a materialização, vai ter peso, vai ter densidade, vai ter ponderabilidade, vai ter tangibilidade, é uma pessoa que está ali, porque ele traz o ectoplasma de um companheiro que é encarnado. No caso do Agênesis, é uma materialização que vai durar uma semana ou mais. Jesus durou 40 dias nesse trabalho de materialização. Ah, sim, sim.
E aí, assim, no caso, um outro espírito que não seja nobre, não seja bom, também pode tomar essa forma, né? Pode. A Tomar, materialização não é peculiar a espírito superior, não. Pelo contrário. sim, Kardec, entendi. na Revista Espírita de 1859, ele narra o caso do açougueiro, que se materializou e deu um soco na cara do homem que tinha alugado a casa. Ele se materializou naquele momento. Sim, assim, mas no caso tem que ter um processo o espírito ele tem um poder para ir, né, qualquer espírito pode ter esse poder, não é isso, né, na verdade. É assim, ele Não, tem tem que que ter ter um uma série de espírito, condições. o As espírito tem que condições. saber fazer isso, é igual aquele filme Ghost, né? O espírito ele ensina ensina o outro lá como tocar no objeto. Tem tipo, é parecido com aquilo, né? É, mais ou menos ali, aquele rapaz lá do trem, né? Só que é mil vezes mais complexo do que ali falam, porque tem que ter condições materiais, fluídicas e médios de doação ectoplásmica presente. Certo. Ok? Ok. Vamos lá, gente. A continuidade. Eu conheço as tuas obras de tribulação e pobreza. Porém, tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são sinagoga de Satanás. Olha só que coisa interessante. Eu conheço as tuas obras. As obras dessa igreja eram obras boas, eram pessoas caridosas. A tua pobreza, porque as perseguições que tinham sido feitas naquela época, elas tinham tirado todo o dinheiro de todas as pessoas que eram da igreja através do irmão de Tito, que estava como imperador, ele mandou tirar todo o dinheiro de todo mundo que tinha lá. Eles foram sambarcados, né? E a blasfêmia daqueles que se dizem judeus, porque naquela época estão vivendo aquilo judeu-cristianismo, ou seja, a pessoa para poder ser cristã, ela primeiro tinha que ser judeu. Era uma norma, né, daquela época. Esse termo sinagoga de Satanás significa esses judeus, quando se juntavam a adorar, serviam aos propósitos do mal, das imperfeições e interesses mesquinhos, e não interesses de Deus. Pessoas que estavam dentro da igreja e que estavam enganando. Ele está se referindo àquilo. Aí, dentro de uma interpretação mais aberta, se essa igreja se refere ao cristianismo, ele está falando o quê? Aquelas pessoas que se dizem cristãs e utilizam-se do nome cristianismo para poder enganar tantos outros. Como hoje ainda existe pastores, padres que são pedófilos, pastores que são enganadores, são 171, etc., que fazem isso com a igreja também. Então, os dramas dessas igrejas são dramas que hoje acontecem de maneira diferente. Nada tema das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentado, e tereis tribulações de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. É interessante, 10 dias, ele está se referindo a uma perseguição que vai ser realmente intensa. Vai durar, esses 10 dias, na verdade, vai durar 10 anos. Uma das maiores perseguições, maior até do que a perseguição de Nero. O irmão de Tito, o irmão mais novo de Tito, assume a coroa e vai perseguir os cristãos, que vai durar até o ano 90 e pouco, quase o ano 100, até ele morrer. Né? Então tem seu começo definido e seu fim também. E que Deus manterá absolutamente o controle da situação. A coroa da vida é o quê? É recompensa. É um termo judaico. Professor. Falar, pode Aí era querer, só no contexto daquela época, né? no Hoje, contexto da hoje em dia, época. entendi. Porque hoje E não é tem essa claro, questão. mas é claro que isso aqui pode ser interpretado de maneira mais ampla, no sentido de que hoje nós temos outros tipos de perseguição. Só que a perseguição é muito mais íntima do que externa. São aquelas pessoas que não assumem a sua fé, são aquelas pessoas que não se mantêm convictas na hora da tribulação, na hora da dor e etc. Tá? Aí ele termina aqui, gente. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Ou seja, mais uma vez, essa segunda morte que aqui não está se referindo a nada de perispírito que eu expliquei lá no início, que o Éder perguntou. Isso aí é uma visão espírita, tá? Mas ele aqui está se referindo que é referência à ilusão das suas ações e posturas na verdadeira vida. O dano da segunda morte é o quê? É a decepção. É quando você chegar no plano espiritual e você perceber que você, na verdade, não vivenciou o cristianismo ou o espiritismo de maneira correta, de maneira, digamos assim, exata.
Aí você pensa que eu vou lá para nosso lar, vou para uma colônia espiritual, e quando você, na verdade, não trabalhou por merecer aquilo. Então, ali está se referindo à segunda morte à questão espiritual, quando você não vai se encontrar com Jesus. Mas nós podemos avançar esse comentário. Bom, gente, aqui ele vai começar agora. Nós falamos sobre duas igrejas, né? Falamos sobre Éfeso, falamos sobre Esmina, e aqui no versículo 12, ele vai começar a falar sobre Pérgamo, que numa visão espiritual é uma referência ao catolicismo, mas tem a visão material daquela época também. Só que o nosso tempo acabou. Nós temos 2 minutos só. Nós vamos, na semana que vem, vamos falar sobre Pérgamo e Sardes. Vamos falar sobre as outras duas igrejas. São 7, né? Falamos de duas, faltam 5 ainda. Gente, antes da gente fazer a nossa prece, alguma pergunta, algum comentário, alguma dúvida maior, não compreensão de algum texto? Ainda Professor, da tem minha uma parte. questão que eu lembrei agora. Um dia você comentou a respeito de um líder religioso e, na verdade, ele tem um controle maligno, sobre muitos espíritos no mundo espiritual, negativo. E ele é um líder de uma igreja, eu não sei, você não explicou, não precisa nem dizer, enfim. E aí, no caso, é algo que também entra nesse contexto, né? É, mas assim, eu acho estranho porque é muito incoerente, é algo que não faz sentido. Se um ser maligno está falando da obra de Jesus, como ele no mundo espiritual ele é um comandante maligno, ele está divulgando a obra de Jesus na Terra. E por mais que de alguma forma seja desvirtuoso, né? Ele coloca alguma coisa ali que não é real, que é mais no que ele acha que deve ser, enfim. Mas eu queria que você falasse algo a respeito disso, né? Por quê, assim? Isso Porque, assim, é um planejamento para desvirtuar o que Jesus falou. Mesmo falando sobre a obra, eles vão desvirtuando aos poucos, né? Eu entendo que é mais ou menos assim, né? Isso É. não é difícil de entender, não. Isso aí, na história, nós vamos encontrar milhões de situações como essa, de padres, de bispos, de papas e outros que utilizaram o nome de Jesus com maneiras espúrias. Isso aí é algo, infelizmente, que não deveria ser correto, mas que acontece, infelizmente, com muita facilidade. Quem leu aquele livro do Emanuel Cristiano, aconteceu na Casa Espírita, tem lá o caso do Romualdo, que era um pastor protestante. Quando o companheiro chega lá, é um obsessor que comanda o pastor, não manda a igreja. E quem precisa ser muito inteligente para saber que igreja que ele está falando. É muito fácil de entender que igreja que ele está falando. Essa que você falou foi uma visão que eu tive, né? E veio muito nítido a pessoa. Eu tive a oportunidade de visitar. Eu falei, eu vou ver esse cara. E realmente eu fiz uma escutação e quando estive perto dele, foi uma das poucas pessoas que eu tive medo. Não sou ter medo de nada, não. Já vi muita coisa ruim, muito espírito terrível e já fui em lugares espirituais terríveis. Eu não senti medo, mas dele eu senti um certo medo, porque é um espírito extremamente trevoso mesmo, que é dirigente de uma igreja, né, muito grande. Então, infelizmente, deveria ser muito raro, mas infelizmente acontece. Muitas pessoas que Então, utilizam o nome de Jesus com interesses próprios, não estão divulgando Jesus. Eles estão, na verdade, matando a mensagem de Jesus. Estão utilizando Jesus por interesses obscuros. Não está falando o nome de Jesus, pelo contrário. Tanto que nas igrejas fala mais em diabo do que Jesus. sim, sim. Isso, mas uma coisa que eu ia dizer a respeito era exatamente sobre essa questão. Mas assim, de alguma forma ele divulga ainda, né, os Mas não milagres que divulga, Jesus não. Faz uma fez. má propaganda. Faz má propaganda, porque é com interesse. E as pessoas, o mínimo inteligente, elas vão entender e ela acaba afastando muito mais gente do que trazendo pessoas a Jesus. É uma divulgação equivocada, né? Sim, sim. Entendo. Sim. Vitor, você ia falar alguma coisa, Vitor? Não, não. Fala nada. Ia te agradecer, né?
esse estudo. Muito, muito bom. Está sendo muito bom. Gente, queria agradecer a todos, né? Nosso tempo aqui acabou, 18h50. Vamos fazer a nossa prece, então, 18h51, tá? Vamos fazer a nossa prece, agradecer a todos a oportunidade, tá? Muito obrigado a todos. Semana que vem nós vamos dar continuidade, lemos as duas epístolas, são 11 versículos. A partir da semana que vem, capítulo 12, capítulo 2, versículo 12 em diante. Aí nós vamos estar falando sobre a terceira epístola, que é a terceira igreja, que é a igreja de Pérgamo, a semana que vem. Ok? Vamos fazer a nossa prece então? É... Antonielli, tem possibilidade de fazer nossa prece, amor? Tenho sim, Te agradeço. muito bom. Eu que agradeço a oportunidade. Queridos irmãos espirituais, entramos em prece nesse momento para agradecer a oportunidade de conhecimento adquirido, que possamos cada dia mais observar nossa caminhada como cristãos, né? Seguir os ensinamentos, o exemplo que Cristo nos deixou. Eu peço também que o lar de cada irmão que aqui está presente seja abençoado, repleto de paz, de amor, de luz. Aqueles que por algum momento, por algum motivo hoje não puderam estar, que semana que vem, né? Aquilo que serviu de impedimento não seja mais. Auxilia-nos, Jesus, nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades. Gratidão, nosso irmão maior, pela companhia, pela instrução. Que a nossa noite seja uma noite tranquila, de paz, de amor. Que o nosso sono ele seja mesmo um sono tranquilo, reparador. E que possamos amanhã despertar para um novo dia com bastante energia e gratidão e disposição, né, de aproveitar da melhor maneira possível. Gratidão por tudo, Jesus. Que assim seja. Graças a Deus. Amém. Graças a Que Deus. assim seja.